Olá, meu nome é Lana Maldaner. Olá, eu sou a Alice Cardoso. Olá, meu nome é Letícia Flash. Olá, eu sou Laura Stum. Está começando mais um episódio do Podcast Revista Fevale, o último programa do primeiro semestre de 2025. Por isso, estamos todas juntas para relembrar alguns momentos marcantes desse semestre. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada. Obrigado. Então, para começar, a gente vai fazer como quando a gente recebe os nossos entrevistados aqui. Contar um pouquinho da trajetória acadêmica por enquanto, né? Como a gente não terminou. Então, eu estou no quinto semestre de jornalismo e estou indo, para o quinto semestre, acabei de completar o quarto. Eu estou no primeiro, acabei de terminar o primeiro semestre e estou indo para o segundo, de jornalismo também. E eu também estava no quarto semestre e agora estou indo para o quinto semestre de jornalismo. E eu também, então estava no quarto semestre e estou indo para o quinto. Então, nós tivemos vários episódios marcantes esse semestre. Começamos com uma conversa com o novo reitor, projetos de esporte, maternidade, desafios, alimentação no campus, liberdade de imprensa, cinema brasileiro, entre muitos outros. Para vocês, qual foi o mais legal de gravar e produzir? Eu acredito que foi a alimentação no campus, porque foi o primeiro que eu apareci, né, que eu gravei realmente algum. Então, eu acredito que foi esse que mais me marcou nesse semestre. Para mim também, eu gostei muito da alimentação no campus, porque a gente pôde explorar mais, fazer várias externas, foi uma dinâmica um pouco mais diferente do que a gente costumava fazer. E também o primeiro episódio que eu gravei aqui, sentada, também foi muito bom, que foi o do projeto Água Azul. Então, foram os mais marcantes. E para ti, Laura? Eu também gostei bastante de fazer o do intercâmbio, que foi o primeiro episódio, então, que eu participei ali como apresentadora, né? E também gostei muito da alimentação no campus, assim como a Letícia falou, foi um episódio onde a gente fez uma dinâmica bem diferente do que a gente está acostumado, né? Então, esse acho que foi um dos que eu mais gostei mesmo de produzir ele, assim. No meu caso, eu sempre gosto de gravar externas, assim, é a parte mais divertida para mim. E uma das que a gente fez esse semestre foi no campus Zoom da universidade, sobre esportes. Então, a gente gravou num lugar que eu nunca tinha ido, que é a quadra ali, fechado. Então, foi bem legal. A gente até pegou um banco, né, moveu, assim, pra conseguir gravar. Foi bem divertido aquele dia. Então, e as externas, para mim, são sempre as mais legais. E para, assim, quem produziu mais esse semestre, ao invés de gravar, né, as produtoras, qual foi o maior aprendizado, assim, para ti e para ti também, Laura? Eu acredito que tudo que eu aprendi foi um aprendizado realmente, porque eu nunca tinha lidado com isso. Como é meu primeiro semestre, primeira vez produzindo alguma coisa da área do jornalismo, então, tanto essa coisa de ir atrás das entrevistas já é algo que eu aprendi muito, como fazer as externas, de bater claquete até também foi uma coisa nova. Então, qualquer coisa mínima que seja que eu aprendi nesse semestre foi um aprendizado que eu vou levar para sempre, né? Como foi a primeira coisa que eu fiz. Eu acho que o que eu aprendi muito foi na questão bastante de entrar em contato com as pessoas, né? E ir atrás da fonte para ser entrevistada e sempre estar preparado para o que pode acontecer no dia do episódio. A gente sabe que pode ocorrer imprevistos e a gente tem que estar preparado para isso. Então, eu acho que a gente trabalhou muito isso durante esse semestre, né? É sempre um desafio essa parte de o entrevistado cancelar de última hora e a gente ficar ou sem entrevista ou tem que correr logo atrás de outra pessoa para falar no lugar. E para nós, assim, que a gente gravou mais esse semestre, né, para mim, assim, um aprendizado ao longo, né, desses 2 anos gravando foi manter a calma, assim, sempre no começo eu ficava bem nervosa para gravar e eu vejo que nesse último semestre eu consegui definitivamente, assim, manter a calma para gravar e conseguir prestar realmente atenção no que a pessoa responde para ao longo da entrevista fazendo as perguntas de acordo com as respostas. Então isso foi uma coisa assim que me chamou bastante atenção de aprendizado. E para ti, Letícia? Para mim também tem essa questão de prestar muita atenção no que o entrevistado vai falar, porque no início a gente fica muito nervosa. E eu ficava muito tensa. Eu percebo que nesses meses que eu comecei a gravar, isso já tá melhorando aos poucos. E também essa questão de a pessoa responder uma coisa que
era uma outra pergunta e daí tu tem que mudar o teu roteiro na hora ali, improvisar. Isso é um aprendizado muito bom, porque a gente já se prepara para quando acontecem esses imprevistos. E também a gente percebe que não é só sentar e gravar, é produzir tudo anteriormente, com antecedência, e sempre estar atento ao que os entrevistados vão falar. Tem toda uma preparação, né, realmente, antes. Vocês têm afinidade com alguma parte, assim, escrever o roteiro, ou realmente entrar em contato com o entrevistado, ou a parte da gravação? O que vocês preferem? Eu acredito que a parte de entrar em contato com os entrevistados, que é o que eu mais faço atualmente, né? E eu descobri que antes eu tinha um pavor, assim, um número desconhecido me mandava mensagem, eu tinha que mandar uma mensagem pra alguém que eu nunca vi na vida. Eu ficava super nervosa, não sabia o que mandar. E agora, nesses poucos meses que eu estive aqui, eu já percebi uma enorme diferença. Eu já tenho mais tranquilidade pra falar com as pessoas. Quando me mandam mensagem, eu já fico, eu consigo manejar bem. Desenrolar bem. Consigo dar uma desenroladinha. Então, isso foi uma coisa que eu gostei de fazer e que eu tô conseguindo lidar mais. E pra ti, Letícia, o que tu mais gosta nessa parte de produção e apresentação? Para mim, a apresentação sempre foi uma coisa que eu nunca curtia muito, mas eu entendia que era uma coisa muito importante pro meu aprendizado pro jornalismo em si, porque eu entrei no jornalismo justamente para escrever, mas não é só isso e a gente tem que ter todas as habilidades. Então, é muito bom poder enfrentar esse medo que eu tinha das câmeras, então gravar é enfrentar um desafio todos os dias. Pra ti, Laura? Eu gosto da parte da produção, eu gosto bastante de entrar em contato com as pessoas. Que, de certa forma, a gente conhece muita gente durante esse período que a gente faz essa parte de entrar em contato, correr atrás, enfim. E a parte da apresentação, eu gosto de estar ali apresentando, enfim. Só que uma coisa que foi que, quando eu apresentei o programa, a minha entrevista era online. E a gente sabe as dificuldades que tem uma entrevista online, que é diferente de uma entrevista presencial, né? E por mais que tinha um pouco mais de dificuldade, era muito legal também fazer. Então, eu acho que eu tenho esses dois pontos, assim, para trazer. Isso foi uma questão que o podcast evoluiu esse semestre, hein? A gente tinha que fazer as entrevistas online olhando para a parede. Agora, temos uma TV que fica bem mais fácil, né, Laura, de enxergar os entrevistados. Agora, falando de bastidores, né, como a Laura já puxou o assunto. Quais os bastidores que mais marcaram vocês, assim, nesse semestre? Perrengues no teatro, gravando agenda teatral, ou com a câmera na hora de gravar, ali o Fevali Up que não deu certo, às vezes o tripé não ficava bem certinho. Qual foi a que mais marcaram vocês? Eu acho que teve umas 3 situações, assim, que eu vou falar rápido. Mas uma foi quando a Letícia e a Elana tiveram que ficar segurando a câmera o vídeo inteiro da Brenda, porque o tripé não funcionou, tava errado ali, elas tiveram que ficar segurando, foi bem desesperador. Foi no teatro também que a gente foi gravar, a gente até foi a pé no teatro e no final tinha cheio de gente lá, muita Som muvuca, alto. a gente não conseguiu gravar, daí a gente teve que voltar tudo, daí a gente teve que gravar no corredor que tava com obra, cheio de gente passando. E por último, o que aconteceu ontem, que foi que eu marquei a data errada com o entrevistado, e ele apareceu, assim, mandou uma mensagem 10 minutos antes, dizendo, eu vou me chegar atrasado hoje, não sei o que, eu fiquei, mas não é pra outra semana. Ele falou, não, tu falou hoje, eu falei, putz, aí a gente teve que se virar pra conseguir gravar e tudo, mas foi bem divertido também. Tem vezes que os entrevistados não aparecem, tem vezes que eles aparecem ali em cima da hora. Pra mim, assim, teve um no Fevali Up que a gente foi gravar, e a gente ficou escolhendo lugar, aí tinha o chafariz ali, e dava barulho. E a gente, não, porque tem que mudar. Só que o som da Brenda tava muito mais alto do que era. E aí eu pensei, não tá certo isso, eu tava de fone de ouvido. Começou a chover também. E a gente ficou mudando de lugar até que o microfone da Brenda não tava funcionando certo. Aí a gente resolveu ligar pro nosso técnico e perguntar pra ele É uma boa ideia, né? Perguntar pro técnico Às qual que é o vezes. problema técnico. Qual que é o problema. Aí ele veio e era só um negócio que tava desencaixado. E daí ele só encaixou e deu tudo Que certo. tranquilidade. Então a gente se desesperou ali. Então esse foi o que mais marcou. Pra ti, Laura. Pra mim, o que mais marcou foi as nossas gravações da agenda cultural no teatro.
de ter que segurar o teleprompter para mim conseguir falar as coisas ali. E a dificuldade que foi de a gente encontrar uma forma que ficasse bom para as meninas na hora de gravar, segurar, e que ficasse bom para mim também, né? E a gente ainda gravou, a Lana tava com os dedos assim, tendo que esticar bem para segurar os dois celulares juntos. Então, eu acho que ele marcou bastante para mim também. Seguindo essa mesma linha da agenda cultural, a penúltima que a gente gravou, que não conseguimos gravar lá no teatro, a gente subiu aqui no prédio de Lás. E toda essa função de segurar o celular, o teleprompter, e gente passando do lado, porque eles estavam fazendo uma obra ali, né? Então, essa parte mesmo de segurar e de sempre ter um lugar diferente, ter o barulho, né? Então, esse é um perrengue que agora a gente, né, pro semestre, vamos tentar melhorar. E o que vocês pensam, assim, pro próximo semestre? Expectativa? Porque o próximo semestre, o segundo, né? Geralmente temos Festival de Cinema de Gramado, temos Mostra Tech, Feira do Livro, entre outros eventos, né? Que geram mais externas. Então, qual a expectativa de vocês pro próximo? Eu acredito que a minha maior expectativa realmente são as externas. Ir no Festival de Cinema de Gramado, a Feira do Livro eu quero muito ir, eu tô muito ansiosa pra ir nessa nova fase, né, com essas pessoas que eu acabei de conhecer. Mas que realmente eu também espero que o próximo semestre eu consiga me soltar mais. Aparecer mais na frente das câmeras, conseguir conversar mais com outras pessoas, fazer contatos. Então, eu espero realmente evoluir mais a minha parte jornalística, por assim dizer, escrever mais roteiros e tudo isso. Pra mim, eu sempre idealizei muito, desde que eu entrei para jornalismo, o Festival de Cinema de Gramado. Então, agora, no próximo semestre, ter a oportunidade de ir, com certeza vai ser um sonho realizado e poder gravar os conteúdos, fazer as externas. Com certeza vão ter muitos desafios, porque a gente vai estar lá com pessoas famosas, aí a gente já fica nervoso aqui no estúdio. Imagina lá. Lana, tu já foi, né? Então, Sim. Espero ir de novo, mas é muito divertido e dá um nervoso, mas no final do dia a gente se sente realizado mesmo. Muito legal. Eu também quero tentar conseguir esse próximo semestre ir em algumas externas, principalmente no Festival de Cinema de Gramado. Eu fui uma vez, já sei um pouco como é a experiência, né? Eu tenho muita vontade de ir de novo. O ano passado eu não consegui ir. Esse ano, tomara que dê tudo certo. E eu quero continuar também no voluntariado, né, na rádio, até porque eu senti que durante esse semestre eu evolui muito e eu quero conseguir evoluir mais ainda no próximo. Então, vamos continuar. Para finalizar aqui, então, nosso encerramento de semestre, vamos fazer um convite para os nossos colegas acadêmicos de jornalismo e talvez, né, de relações públicas ou publicidade para virem conhecer o Núcleo de Mídias Sonoras e o Podcast On. Eu queria dizer primeiro que é uma experiência incrível, que tu aprende muito. Desde que eu entrei, o santuário foi a primeira coisa que ele falou pra gente na primeira aula. Foi, tentem, deem uma chance, vão lá, façam voluntariado. E eu fiquei assim, quero muito. E quando eu consegui fazer isso, eu descobri que, meu Deus, eu me encaixo muito na área do jornalismo. Foi quando eu tive a certeza do que eu quero. Então, eu acredito que é uma coisa que vai ajudar muito na hora de saber o que vai acontecer no teu futuro. Porque isso vai te ajudar a, definir realmente, nossa, isso aqui é muito incrível. Nossa, as pessoas que me rodeiam realmente também são maravilhosas, né? E, assim, incríveis. Então, criar novas amizades também, que a gente cria novas amizades, novos contatos. Então, eu espero que vocês consigam dar essa oportunidade pro Podcast On, né? Que é um projeto tão maravilhoso. Então, eu convido todos a participarem também, porque aqui é um lugar onde a gente pode errar. A gente aprende muitas coisas, não só a parte jornalística, mas a parte técnica também. Então, a gente tem muita abertura para errar, tentar de novo. É um lugar muito saudável de trabalhar também, que, como a Liz falou, a gente aprende muito juntos, a gente se ajuda, a gente aprende com erros dos outros também. E é isso. Eu gostaria, então, de convidar todos a participar. Eu me arrependo de não ter começado antes, durante esse tempo que eu estive na faculdade, né? O momento que eu mais aprendi foi durante esse semestre fazendo voluntariado na rádio.
Então, vale muito a pena. E se tu tem a oportunidade, vem. Que não vai se arrepender, tenho certeza. Eu vou usar uma fala que o professor Marcos Santuário sempre usa, né? Tivemos muitos acadêmicos aqui, então eles sentaram aqui também, trabalharam aqui, gravaram aqui, como nós também um dia, né, estaremos no mercado de trabalho. Então aqui é a porta de entrada, venham fazer voluntariado, depois pode evoluir para um estágio. E é sempre muito importante porque só indo nas aulas tu não vai ter toda a experiência que a gente tem aqui. Mesmo as aulas sendo práticas, né, às vezes, mas aqui no dia a dia é que a gente aprende mesmo. Então, muito obrigada pelo semestre, meninas. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Neste episódio do podcast Revista Fevale, relembramos juntas alguns momentos marcantes do semestre. O podcast é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code que vai estar aparecendo aqui na tela, vocês têm acesso ao nosso Instagram, Spotify e YouTube. A produção é das minhas colegas Laura Stum, Letícia Flash, Liz Cardoso, Natália Rudner Anchieta e eu, Lana Maldaner. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, com as orientações do professor Marcos Santuário. Muito obrigada e até a próxima!